O Grêmio tá fazendo uma força pra eu não pagar o superchat de R$500 pro Churras da Pachola final do ano, de acordo com a minha projeção, verdade. Apenas um ponto abaixo ainda dá. Valeu, Marcelão. Hoje, até eu tava vendo o comentário do Campaz aqui, do ouvinte, o Alonso, que falou do Campaz. Hoje teve até uma situação de interesse do Grêmio em procurar clubes para o Campaz, né? A gente conversou até, eu e a Fábio, nós temos uma fonte em comum, porque o que era a informação que surgiu no início da tarde, tá? Que representantes, e aí, Fábio, se eu estiver falando alguma besteira, tu me corrige. Tá. Mas representantes de times da MLS estiveram no hotel do Grêmio lá em Minas Gerais e que times norte-americanos estariam interessados no Hamilton Campaz. E aí eu e a Fábio fomos atrás de uma fonte em comum que nos disse o seguinte: o Campaz não está de saída do Grêmio, mas o Grêmio tem a intenção, digamos assim, de atrair clubes interessados pelo Hamilton Campaz para recuperar o valor que investiu nesse jogador. É um jogador de 21 anos, ele é muito jovem, mas ele custou um valor muito caro. E é um jogador que ele ainda não se adaptou da maneira que o Grêmio esperava se adaptar. O Grêmio pagou aula de português pro jogador. Teve investimentos além do futebol. Mas vai se adaptar nos Estados Unidos? Aí que tá. Então, aí que tá errado. O Grêmio, ele tá... Esse custo do Campaz, ele ficou muito caro. O custo-benefício, né? Então, o Grêmio... Mais um erro, Radinho. Mais um erro. Não, e aí seguinte, Mário, aí tem gente assustada com o que o Léo Moura falou. O que eu tô batendo na tecla aqui? De que falta administração de futebol no Grêmio. Falta um crivo do futebol do Grêmio. Sabe? Então, o que o Léo Moura falou, tava tudo na mão do Renato. Tudo na mão do Renato. Aí o Renato encheu o elenco de jogador veterano insuficiente, não teve nenhum diretor ali, nenhum vice-presidente. Não traz esse, Renato. A gente vai cortar tuas asas, sabe? Eu sou muito grato ao Renato, até falo aqui que eu sou portalupista, acho o trabalho do Renato do Grêmio muito bom, só que o Renato, às vezes, abraçava o futebol do Grêmio, era o dono do futebol do Grêmio. E cadê o diretor de futebol, cadê o vice-presidente de futebol ali presente, o diretor executivo mais presente também? Porque as coisas do futebol do Grêmio só eram na mão do Renato, monopolizaram na mão do Renato. E aí, quando o Grêmio viu ser essa figura do Renato, quem é que vai cuidar do futebol? Foi um desespero. Até hoje, o futebol do Grêmio é mal cuidado. É dentro do vestiário, nas contratações. Olha o empobrecimento técnico do Grêmio de 18 pra cá. Olha como o Grêmio, quando vai pro mercado, investe mal. Erra. Demais. Então é mais um erro. E não é culpa do Campaz. Porque eu acho que o Campaz é um jogador, uma aposta válida, é um jogador que tende a crescer no futuro, uma joia colombiana. Só que o Marcos Herrmann, o ex-vice-presidente de futebol, foi para uma entrevista e disse que o superávit é positivo para, nesses momentos de emergência, tu ir no mercado e buscar o jogador certo. A maior contratação da história do Grêmio é o Campaz. O Grêmio tá numa zona de rebaixamento, ele não joga. Marrada, e tá ali no grupo. Marrada, eu ainda acredito que o Campaz possa dar um retorno dentro de campo. Só que da onde veio, porque eu não conhecia o Campaz. Antes do Grêmio levantar a lebre, eu não conhecia. Da onde veio a convicção da diretoria do Grêmio no Campaz, sendo que nunca ninguém viu ele jogar, e daí hoje eu ainda estava conversando com uma das fontes em relação ao Campaz, e o que eu ouvi foi um absurdo, que o Grêmio não foi lá na Colômbia analisar o Campaz. Eles não foram lá presencialmente analisar a estrutura do Campaz. Meu Deus do céu. Eu fiquei sabendo isso, eu vou ser bem sincero, até agora eu não acredito. É a administração do futebol do Grêmio. Da onde... vindo do Grêmio é de se acreditar, né? Não é à toa que a gente tá nessa situação. Mas da onde que veio a convicção da diretoria do Grêmio no Campaz? Porque foi uma novela, gente. Não. Era foi uma novela. Fábio, a convicção foi tão grande que o Grêmio deu um valor, não queremos esse valor. Então vou aumentar a proposta. Gente, foi uma novela. E daí a torcida acaba criando uma expectativa. Pelo amor de Deus, eles estão insistindo tanto nesse jogador que é o novo Messi. Eu pensei que ia chegar... Fábio, ele chegou numa segunda-feira, quarta-feira tava jogando com o Flamengo. Sim, com a camisa 7 do teu time. Com a camisa 7. No sábado era titular contra o Corinthians. E aí escantearam ele. Escantearam ele. E aí começa a vir essa situação, não tá se desenvolvendo, isso, aquilo, e daí hoje a gente fica sabendo que o Grêmio... língua do futebol é universal, cara.
tem que saber Tu não jogar. precisa O saber Vila falar Sante- inglês, o Vi- espanhol ou o Vila português. Sante pra falou jogar bola. português muito bem, né? Em 2 dias. Tu pra não entrar e precisa, isso aí jogar. é desculpa porque tem alguma coisa acontecendo. Porque não existe, cara, o futebol, a língua é universal. Aqui, lá no Japão, aqui na Austrália, Nova Zelândia, Inglaterra, Estados Unidos, todo mundo fala a mesma língua. Cara, a bola é universal. Agora vem querer me vender essa ideia. Querer me vender essa ideia que não, porque o português, o professor... Peraí, meu, que isso? Queriam contratar um professor Que isso, cara? particular pra ele, não sei nem se chegaram a contratar, mas eu queria saber realmente de onde vem então a convicção do Grêmio pra insistir tanto no Campaz, pra trazer tanto no Campaz, pra fomentar a expectativa na torcida do Grêmio, porque a torcida do Grêmio abraçou a causa. Isso, claro. Pensou, pelo amor de Deus, é a nossa salvação. Vamos com tudo Campaz, e agora a gente tá vivendo esse dilema, ou a gente recebe a notícia que o Grêmio aceita negociar, só que não aceita perder, né, nenhum valor que foi investido, e a gente fica, pelo amor de Deus, é mais um erro. E daí a gente percebe, cara, isso ali é um nítido exemplo de que a gente não está nessa situação à toa. E como é que tu vai vender o Campaz pelo valor que o Grêmio comprou ele? Qual que é a vitrine? É difícil. E seguinte, né, Mário? Seguinte. Só piora. Ah, imagina, cara, e o Grêmio comprou ele por 20 milhões do Tolima e aqui ele não jogou, não tem o valor de revenda dele e vai ser bem menor que do que o Grêmio buscou ele pelo Tolima lá. E seguinte, né, Mário? Um clube de futebol, como o Grêmio pensou muito mais na questão administrativa